Vamos lá então, boa noite, gente. Nossa escola bíblica, não sei qual aula, nós já tivemos várias, né? Nós estamos continuando o nosso módulo Introdução à Bíblia, ok? Nosso módulo se chama Introdução à Bíblia, onde nós estamos dando um feedback, uma fundamentação da importância da Palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. As últimas coisas que nós vimos foi como a Bíblia foi preservada, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, sim ou não? E aí nós aprendemos, né, como é que Deus permitiu ao longo da história que as palavras de Deus que nós temos hoje no livro sagrado fossem preservadas de maneira sobrenatural. Nós aprendemos, né, que hoje existem ao redor do mundo, nos museus, em vários lugares, bibliotecas, né, como a Biblioteca de Oxford, a Biblioteca do Vaticano, vários museus, né? Nós sabemos que existem hoje, espalhados pelo mundo, mais de 2.000 manuscritos em idiomas como o hebraico, o grego, o koiné, o latim, que é o que a gente chamou de Vulgata, né, escrita por Jerônimo, e todos esses escritos antigos que nos dão a convicção, a confirmação, a certeza de que a Bíblia Sagrada que nós temos hoje é praticamente igual ou extremamente similar àquela pela qual foi escrita há muitos anos atrás, tá? Então nós podemos ter essa confiança de que o livro que nós temos na mão não foi adulterado, é legítimo, é autêntico, foi guardado e preservado de maneira sobrenatural pelo nosso Deus Todo-Poderoso, tá bom? E como geralmente a gente faz, toda aula nós começamos a partir da Palavra de Deus. Então, abram comigo, Salmo 119, versículo 9. São versículos bem conhecidos, mas bem importantes para nós. A Bíblia diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? É uma pergunta. E a resposta é: observando segundo a tua palavra. Ou seja, observando a palavra de Deus, mergulhando na palavra de Deus, entendendo a palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, eu e você podemos conservar puro o nosso caminho rumo à Canaã celestial, ao lugar que Deus tem preparado para nós. É possível o crente viver em pureza de coração e em santidade? Sim ou não? Sim, senão Deus não teria mandado, né? Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, também sou santo. Também Jesus não teria falado no Sermão do Monte: bem-aventurados puros de coração, porque esses verão a Deus. Verão a Deus aonde? Na glória eterna, no lar celestial que Ele tem preparado para nós, mas também verão a glória de Deus, os milagres de Deus, o sobrenatural de Deus, o favor de Deus, a bênção de Deus aqui, agora. Amém? Amém. Quem quer ter uma vida abençoada e próspera, bem-aventurada pelo Senhor? Então nós estamos aprendendo aqui um dos segredos. É mergulhar, aprender, compreender, observar e principalmente o grande desafio, praticar a palavra bendita do nosso Deus. Amém? Versículo 10: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Vocês vão ter que buscar a palavra de Deus com o coração e não fugir dos mandamentos do Senhor. E o 11º versículo 11 diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Ou seja, existe um antídoto contra o pecado. Qual é o antídoto contra o pecado, gente? Guardar a palavra de Deus aonde? No nosso coração. Coloca a mãozinha no seu coração e fala assim: Senhor, pela tua graça e no teu poder, eu quero guardar a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Amém? Isso é muito lindo também, gente, vocês orarem em cima da palavra. Está vendo? Nós fizemos uma pequena oração, que é como um exemplo para vocês, de que vocês podem ler, principalmente os salmos, é especial. Vocês podem ler o salmo e orar em cima da palavra. Vocês acham que isso tem um efeito no mundo espiritual? Sim ou não? Claro que sim, é poderoso. Você está respaldado pela palavra de Deus e não tem problema de se equivocar, porque você está orando em cima das Sagradas Escrituras. Amém? E isso é tremendo.
maravilhoso, é seguro, é abençoado, é o que Deus tem para cada um de nós. Então nós vamos ver hoje, a lição de hoje, página 85, são as controvérsias em torno da Bíblia. Será que existem controvérsias em torno da Bíblia, gente? Sim ou não? Será que tem pessoas que duvidam da Bíblia? Sim. Esses dias mesmo assisti no Facebook um professor universitário de matemática, lá no Equador, pegou a Bíblia, colocou no meio da escadaria da universidade e tocou fogo na Bíblia Sagrada. Olha que blasfêmia. Olha que desrespeito. Coitado de um cara desse. Coitado. Tem gente que pega as páginas da Bíblia e fuma maconha nas páginas da Bíblia. Eu vi aquela menina, pastor, no Salmo 91, ela pegou, arrancou a pula e ela vinha fazendo o que eu dizia lá, agora já sofreu um acidente. Então, tomem cuidado, não zombem, Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia diz em Hebreus: horrível coisa é cair nas mãos do Deus. Vocês vão ver o que vai acontecer com esse homem se ele não se arrepender. Está blasfemando, está lutando contra a Bíblia, o Deus da Bíblia. Lembrando sempre que a palavra viva é Jesus de Nazaré. Ou seja, quando você zomba, escarnece, né, corrompe, causa uma espécie de mal contra a palavra de Deus, por mais que seja um papel ali, por detrás daquele papel está a palavra bendita do nosso Deus. Então nós temos que honrar a Bíblia. Amém? Amém. E cada um de nós possamos honrar a palavra de Deus com as nossas vidas. Então vamos lá, controvérsias em torno da Bíblia. Vamos estudar junto aqui. A Bíblia é o livro mais importante de todas as épocas. Sim ou não, gente? Sim. Tanto é que o nome Bíblia vem da palavra Biblos. Biblos, que significa o livro, ou o livro dos livros. Anota aí, tá? Então a Bíblia é um livro sem dúvida dentro da literatura universal, literatura mundial. É o livro mais impresso do mundo, é o livro mais divulgado do mundo, é o livro mais conhecido do mundo e é o livro mais importante de todas as épocas. Sim ou não, irmão? Sim. Não tem nenhum outro livro que chegue aos pés da palavra de Deus. Ela é a mais extensa do que a maioria dos ela é mais extensa do que a maioria dos leitores imagina. Sim ou não? Sim. Tem gente que conhece só algumas pequenas porções, né, da Bíblia e não imagina a extensão, a riqueza, a bênção que é ler toda a palavra de Deus em toda a sua extensão. Se impressa em tipo de tamanho comum, sem muitos comentários, gente, ocupa aproximadamente 1.300 páginas. Olha só a grandeza do livro que você tem nas suas mãos. Não é de surpreender que céticos e descrentes encontrem problemas ao lidar com uma obra tão volumosa. Lembrando que são quantos livros, gente? 66 livros no total, 39 no Antigo Testamento e quantos no Novo? 27. Fala comigo. 66 no total, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Então eu pergunto para vocês: a Bíblia é uma obra extensa, sim ou não? Sim. Está dizendo aqui, são cerca de 1.300 páginas, se não houver apontamentos, comentários. A pura Bíblia tem um volume aproximado de 1.300 páginas. Não existe nenhum livro comparado à palavra de Deus. Isso com letrinha pequena, tá, gente? E se for aumentar a fonte, aí mesmo fica um livro volumoso e enorme, né? Tanto é que eu tenho uma Bíblia lá, a Corrigida Fiel, aquelas grandes assim, com letra grande. A Carmen também tem. Parece uma Bíblia do Senhor dos Anéis, assim, de tão grande, parece aquelas Bíblias assim, de um filme épico, de tão grande que é. A Bíblia, então, é um livro estranho também, diferente de todos os outros que existem, sim ou não? Sim, tem poemas, narrativas, histórias, doutrina, ensinamentos, relatos arqueológicos. É um livro comum, gente. Ela lida com assuntos de ordem espiritual
que não podemos compreender naturalmente. Sim ou não, irmão? Sim. Podemos ou não? Tem coisas que sim, mas tem coisas que somente aqueles que têm o Espírito Santo de Deus conseguem compreender as coisas do Espírito de Deus. Amém? Está lá em 1 Coríntios 2, de 14 a 16. Alguém pode encontrar? Primeiro, quem pode achar? Levanta a mão aí, um aluninho. 1 Coríntios 2, de 14 a 16. Quem pode achar para mim aí? Vai lá, a irmã. Lê bem alto ali. As coisas do Espírito se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, 14 a 16. Vamos lá. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Amém. Quantos aqui tem a mente de Cristo? Oh, glória a Deus. Coloca a mãozinha na tua cabeça e fala assim: eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo. Então, irmão, use essa mente de Cristo. Use essa mentalidade celestial. Use essa sabedoria do alto. O que é a mente de Cristo, gente? Também é o conhecimento da palavra, mas resumidamente é o Espírito Santo que habita em nós. Jesus disse que o Espírito Santo viria, o Consolador, e traria à nossa memória as palavras de Jesus. Ele nos lembraria das palavras de Jesus. Ele nos colocaria no centro da vontade de Deus. Ele nos daria uma mentalidade celestial. Ele nos daria o que Paulo chama de inteligência espiritual. Eu acho tremendo esse versículo. O homem espiritual discerne, disseca, entende, julga todas as coisas. Exatamente. E ele tem a capacidade de olhar uma situação e dizer: não, isso é demônio, isso vem do homem, isso vem de Deus. As três fontes de poder: do homem, de demônios, Satanás e seus demônios, ou então isso vem de Deus, porque ele é uma pessoa espiritual. Então a palavra de Deus tem áreas, tem coisas que precisa ter o novo nascimento, precisa ter o Espírito Santo, para que você possa compreender a palavra de Deus na sua essência. Sim ou não? Sim. E tem gente que não tem o Espírito Santo, tem determinadas porções das Escrituras que não vão compreender. É isso que o autor está dizendo aqui. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. É necessário ser um homem e uma mulher de Deus, nascido do Espírito, pelo poder da palavra de Deus. Então, críticos oposicionistas encontram problemas mesmo onde eles não existem. Sim ou não, gente? Será que tem polêmica em torno da Bíblia? Tem demais, infelizmente. Nicodemos disse a Jesus: como pode suceder isso? Que é aquele trecho que fala sobre o novo nascimento. Importa que você nasça de novo. Ele era um doutor da lei, ele era um dos príncipes da sinagoga, e não entendia o que era nascer de novo. Ele dizia: Jesus, mãe, então eu vou ter que voltar lá no ventre da minha mãe? Jesus disse: não, não é isso. Você precisa nascer do Espírito, precisa ter uma experiência comigo. Então é tremendo isso. Os que não estão dispostos a aceitar a mensagem espiritual da Bíblia não conseguem entender. Amém? Ademais, a Bíblia é um livro antigo, sim ou não? É um livro antigo, que fala de culturas antigas, de outros povos, civilizações, situações históricas, situações emocionais, pessoais, como por exemplo o livro de Salmos que a gente está falando. Foi escrita por profetas, por reis, por coletores de impostos, estudiosos em hebraico, aramaico e grego. Sim ou não? Sim. Um exemplo é a Bíblia em alemão, que Lutero traduziu dos idiomas originais, grego e hebraico, para o alemão. John Wycliffe transformou também a Bíblia dos originais em grego e hebraico para o inglês. E assim foram, as traduções começaram a surgir nos seus tempos,
a partir da reforma ali, um pouquinho antes também, começaram a surgir nos idiomas locais, ou seja, eram especialistas em idiomas originais. Foram homens capacitados por Deus, cheios do Espírito Santo, que traduziram a Bíblia no idioma que a gente tem hoje aqui. Tá bom? Então vamos lá. Seu contexto histórico abrange desde a Idade de Bronze até os tempos do Império Romano, passando pela Idade de Ferro. Aqui são idades, né, históricas, geológicas e assim vai. Os eventos nela relatados ocorrem em Canaã, no Egito, na Grécia, na Ásia Menor. Não é de admirar que tenha causado perplexidade em alguns leitores. Sim ou não? Sim, porque tem culturas que às vezes são regionais. Por exemplo, quando Paulo manda que as mulheres em Corinto deixem os seus cabelos crescer, não é que Paulo está proibindo as mulheres de terem cabelo curto. Esse é um grande erro, né, das igrejas que às vezes usam essa questão dos usos e costumes. Isso é uma falta de conhecimento cultural, histórico. Diferenciar das mulheres. Exatamente. O que estava acontecendo em Corinto? Várias prostitutas cultuais estavam se convertendo e elas eram carecas e se constrangiam dentro da igreja porque todo mundo ficava olhando. Aí Paulo, para protegê-las, orientou a igreja que as mulheres deixassem crescer seus cabelos, né? Para quê? Para que elas não sofressem esse tipo de bullying dentro do meio dos irmãos, aquele tipo de constrangimento, por serem ex-sacerdotisas, prostitutas culturais. As prostitutas daquele tempo tinham o cabelo cortado, curto, né? Então, ou tinha cabelo curto, ou então, geralmente, historicamente falando, elas tinham a cabeça raspada. Por isso Paulo fala, né, que a mão da mulher é o cabelo comprido, ela faz isso, ela está amando seu marido, né, ela tem a proteção do Senhor e tal, no sentido de proteger as mulheres que estavam chegando ao reino de Deus com cabelos curtos e principalmente com a cabeça raspada. Entenderam, gente? Então não é uma questão estética, nada disso, é uma questão cultural, de proteção daquelas mulheres que estavam chegando na igreja de Corinto. Críticos, vamos lá. Cadê? Não é? Os eventos dela relatados, já falei, né? Essas supostas dificuldades são resultado da ignorância com relação às regiões, aos costumes e aos idiomas mencionados na... O problema é isso, eles não conhecem muitas vezes a cultura, a história, a antropologia, né? E principalmente as línguas originais, e aí sai falando besteira da Bíblia que a Bíblia não falou, por falta dessa erudição bíblica, desse conhecimento mais profundo, de usar as ferramentas hermenêuticas, por exemplo, tá? Hermenêutica é a ciência da interpretação bíblica. Hermenêutica. No nosso caso, cristãos, né? Bíblica. É a arte de interpretar corretamente as Sagradas Escrituras. E para que isso seja feito, é necessário, né, além do auxílio principal e essencial do Espírito Santo, hermenêutica. É necessário o que, gente? A gente também ter dicionários bíblicos, comentários bíblicos, né, ter comentadores das Sagradas Escrituras que nos ajudam a ter uma maior clareza naqueles trechos que não são tão claros da palavra de Deus e que parecem ser contraditórios. Só que na verdade não são contraditórios. Falta uma compreensão mais profunda da cultura, dos idiomas originais e do conhecimento da Bíblia como um todo. Amém? Como é que se chama essa ciência? Hermenêutica, tá? Então vamos lá. Se estudarmos de maneira aprofundada, com dedicação e apoiados pela oração, podemos solucionar a maioria desses problemas. Sim ou não, gente? Sim, o estudante cristão dedicado deve exercitar a sua fé e seu discernimento espiritual. Então fala comigo, fé e discernimento espiritual. Você precisa de fé, gente? Sim ou não? Quando estamos lidando com a palavra de Deus, precisamos de fé? Fé é o quê? O pastor Montenegro sempre ensina isso para nós.
é crer que a palavra de Deus é a verdade e que a verdade de Deus está contida na palavra de Deus. Nós podemos confiar nessa palavra. Fé é crer que a palavra de Deus é a verdade e que Deus agirá conforme a sua palavra. Deus fala: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Ou seja, se Deus falou, é verdade, vai cumprir. E João também diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Olha que tremendo esse versículo. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então, como é que nós vamos nos santificando como crentes todos os dias? Lendo as Sagradas Escrituras. Deve falar: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, se eu não me engano, 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vamos lá. Se levarmos em conta o tamanho da Bíblia e os contextos em que foram escritos, que são poucos comuns, ela apresenta pouquíssimos problemas de interpretação. Sim ou não, gente? A palavra de Deus, na sua grande maioria, é de fácil compreensão, principalmente o Novo Testamento. Claro que existem livros que são mais difíceis de se compreender. Por exemplo, o livro de Romanos, o livro de Hebreus. Por exemplo, para você compreender as chaves hermenêuticas de Hebreus, você precisa conhecer o Pentateuco, o Antigo Testamento, aquelas ritualísticas do Antigo Testamento, para que você possa compreender de maneira mais eficaz o livro de Hebreus, que foi escrito aos hebreus, ou seja, aos judeus que iam se convertendo. Por isso que ali fala de coisas complexas, porque eram pessoas que entendiam aquilo que estava sendo falado ali, porque conheciam o quê? O Antigo Testamento. Entendeu? Então é importante que a gente tenha uma mentalidade bíblica. Fala comigo, mentalidade bíblica. Ou seja, que a gente conheça todo o panorama de Deus descrito em toda a palavra de Deus. Quero fazer uma pergunta aqui: quem já leu toda a Bíblia? Tem que ler, gente, toda a palavra de Deus, começar do Gênesis até o Apocalipse. Ou se você tiver alguma dificuldade, começa de Mateus, vai até o Apocalipse, leia umas 3 vezes o Novo Testamento e depois vai contigo. Exatamente. No site da igreja, gente, tem um guia de leitura bíblica. Se você ler 4 capítulos diariamente, você lê a Bíblia toda e ainda sobra em um ano. Ainda sobra tempo. Se você pegar fielmente 5 capítulos por dia, você lê todo o Novo Testamento em um mês. Em um mês você lê todo o Novo Testamento. Claro que o Novo Testamento é menor do que o Antigo Testamento, tá? Aproximadamente. É bem mais fácil de compreender, A maioria dos livros ali tem poucos capítulos, 3, 4, 5 capítulos. Então você, às vezes num dia você já leu o livro inteiro. Tá? E essa é a média ideal de leitura bíblica, de 4 a 5 capítulos diariamente. De 4 a 5 capítulos diariamente. Ah, pastor, quanto eu deveria ler? Se você quer ler, pelo menos uma vez por ano, de 4 a 5 capítulos por dia. Pega o caderninho bíblico ali, você faz as suas anotações, e leia, escreva, anote, tudo aquilo que Deus está falando com você. Eu tenho uma ministração que eu ministrei na quarta-feira passada. Eu ministrei sobre essa temática, sobre como princípios para uma vida devocional. Princípios para uma vida devocional. Está no YouTube, está no site da igreja. Ali eu dou algumas chaves para que você leia a Bíblia de maneira mais eficaz. Princípios para uma vida devocional. Tremendo, tá? Uma palavra bem abençoada aí para o seu coração. Tá joia? Vamos lá então? A maravilhosa harmonia que encontramos nesse livro é um fato já consolidado. Sim ou não, gente? É uma maravilha, Bíblia?
sem dúvida, foi escrita ao longo de 16 séculos por cerca de 35 autores. Alguns dizem 40, tá? Alguns eruditos dizem que é mais de 40 autores por cerca de 1.600 a 1.500 anos no total. 1.400 para o Antigo Testamento e 100 anos para o Novo Testamento. O Novo Testamento provavelmente foi terminado aproximadamente no ano 95 depois de Cristo. E a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, provavelmente foi escrito aproximadamente, tá? Essa data é aproximada, 1.400 anos antes de Cristo. 1.400 anos antes de Cristo, o Antigo Testamento, e 100 anos depois de Cristo, o Novo Testamento. Tá joia? Amém? Então vamos lá. As Escrituras contam uma única história e apresentam uma mensagem coerente. Qual é a história que tem na Bíblia, gente? Qual é a mensagem principal da Bíblia? Pode chutar, não tem problema, vocês estão aprendendo. A vinda do Messias? A vinda do Messias, a salvação do homem, exatamente. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, exatamente. Revela uma pessoa central. Quem é a pessoa central da Bíblia? Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Isso é o cerne, o centro, é o axioma, é a coluna vertebral das Sagradas Escrituras. A salvação da humanidade através de Jesus Cristo. Se tivéssemos que resumir a Bíblia numa frase, seria a salvação da humanidade através de Jesus Cristo. Amém? A própria harmonia que nela encontramos já foi citada como prova da sua inspiração divina. Homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Fala comigo. Homens santos falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Ou seja, Deus selecionou homens a dedo para serem os escritores, porque o autor é Deus. Inspirado pelo Espírito Santo, houveram entre 35 e 40 escritores. Tá bom? Alguns assuntos mais problemáticos, no entanto, têm sido debatidos. Vários deles estão relacionados aos milagres, por exemplo. Uma pessoa cética, uma pessoa que não acredita em Deus, tem muita dificuldade de acreditar em milagres. Sim ou não, gente? Por quê? Qual é a base da filosofia de vida deles? Aquilo que os meus olhos não podem ver, eu não acredito. Por que cético? Cético vem de ceticismo. Ceticismo só acredita nas coisas visíveis, nas coisas materiais, nas coisas que os olhos podem ver. Ele não acredita nas coisas sobrenaturais, nos mistérios de Deus, nos milagres de Deus. É a base da filosofia deles. Amém? O ateu não acredita em Deus. O cético não acredita em nada que os olhos ou os 5 sentidos não possam experimentar. Entendeu? E o agnóstico é aquele que diz assim: olha, talvez até exista um Deus, mas esse Deus é de difícil compreensão, provavelmente nós nunca vamos compreender, então deixa ele para lá. E ele vive como se Deus não existisse. Bom, vou colocar essas terminologias porque é importante vocês aprenderem. Cético, ateu e agnóstico. Tá? Cético, vou botar aqui só em resumo, 5 sentidos. Ele só acredita naquilo que ele pode experimentar nos 5 sentidos. O ateu, não há Deus. E o agnóstico, Deus não pode ser compreendido ou compreendido. Tá? Beleza? É um resumo só para vocês aprenderem.
são conceitos importantes de a gente aprender, principalmente vocês, eruditos da Bíblia, estudiosos da Palavra de Deus, futuros teólogos em nome de Jesus, cheios do Espírito Santo, do conhecimento e da graça de Deus. Amém? Sim ou não? Quem toma posse dessa palavra? É importante vocês aprenderem esses conceitos. Bom? Muito importante. Vamos lá então? Já li aqui alguns assuntos, já, né? Não, então vamos lá. Alguns assuntos mais problemáticos, no entanto, têm sido debatidos. Vários deles estão relacionados aos milagres. Fala comigo, milagres. Profecias. Isso, até aí. Supostas contradições presentes na Escritura. Ao examiná-los, o estudante encontrará respostas para outras questões e dúvidas paralelas, gente. Então existem coisas na Bíblia que parecem ter uma aparente contradição, principalmente para aqueles que não vão fundo na palavra de Deus. Entendeu? Não tem o Espírito Santo de Deus, por isso não discernem as coisas espirituais. E existem pessoas que vocês sabem são problemáticas, são loucas, baratas, polêmicas, até no meio evangélico cristão existe aqueles beozão da vida, né? Os polêmicos de plantão. Sim ou não? Existem, tá? Infelizmente existe demais. Vamos lá. Os milagres. Primeiro ponto aqui, os milagres. A Bíblia relata muitos milagres, sim ou não? Sim. Dê exemplos aí de alguns milagres. Vamos ver. Tanque de Betesda. Tem mais? Multiplicação dos pães. Foi o primeiro que eu pensei também. As bodas de Canaã. Tem mais? Água e vinho, que é as bodas de Canaã. Mesmo episódio, mano. Isso, não tem problema. Jesus curando o coxo, expulsando demônios. A cura da Cirofenícia, o cego, de nascença, exatamente. O cego Bartimeu, o que mais? Ressurreição de Lázaro, extraordinária, um grande milagre. Qual? Isso já foi. Multiplicação, café com leite, já foi. Vamos lá, gente. Alguns afetaram uma região muito grande e envolveram um grande número de pessoas, sim ou não? Tem milagres que envolveu um monte de gente, como a travessia do Mar Vermelho, por exemplo, em Êxodo 14. Foi um grande milagre, gente? Sim ou não? Sim. Será que teve testemunha? Não. Milhões de pessoas. Aproximadamente, dizem os especialistas, cerca de 3 milhões de pessoas aproximadamente viram, testemunharam esse grande milagre de Deus. Foram testemunhas oculares. Até o inimigo, né? A ressurreição de Jesus, por exemplo, que é um grande milagre. A Bíblia relata em Atos capítulo 1 e 2 ali, que mais de 500 testemunhas viram Jesus ressurreto. Olha que tremendo, que coisa maravilhosa. Então outros foram mais simples, né, e menos visíveis, como na ocasião em que Eliseu fez um machado flutuar. Quem foi que viu nesses machados flutuarem? Somente aqueles aluninhos da escola de profetas, diz a palavra de Deus aqui em 2 Reis 6, de 1 a 7. Alguns tratam de curas, como na ocasião em que Jesus restituiu a visão ao cego, João capítulo 9. Já outros envolvem coisas do mundo natural, como no milagre da multiplicação, quando Jesus alimentou 5.000 homens com alguns pães e peixes. Qual é a grande lição que nós aprendemos na multiplicação? Se você fosse resumir numa frase, qual é a grande lição da multiplicação dos pães e do peixe? Uma frase. Fé é uma palavra. Como é que você resumiria numa frase? Ele supre todas as nossas necessidades. Interessante. O que mais? Olha a grande sacada desse episódio. Vamos lá, mais um corajoso. Aí depois eu falo. Sabe? Você tem vergonha, gente. Vocês são aluninhos, vocês estão aprendendo.
A grande sacada desse milagre é que o pouco nas mãos de Jesus se torna muito. Às vezes você olha para você e fala, poxa, eu só tenho esse donzinho, né? Eu só tenho esse talentinho. Eu sou tão pequenininho. Irmão, se a tua vida, o teu dom, os teus talentos, o que você tem, o pouco que você tem, nas mãos de Jesus, se torna muita coisa, vai alimentar e abençoar muitas pessoas no nome de Jesus. Exatamente, eram 5 pães e 3 peixinhos. Jesus multiplicou e ainda sobrepujou, né? 12 cestos, um para cada discípulo. Olha que coisa linda. Você vai abençoar pessoas com o pouco que você tem nas mãos de Jesus e ainda vai sobrar um monte para você. Você ainda vai prosperar e ainda ser abençoado. Olha que coisa linda. Amém? Vamos lá então? Como podemos definir a importância desses milagres? O que aprendemos com eles? É possível para nós cristãos do século 21 crer nesses acontecimentos, gente? Sim ou não? Sim. Como? Por quê? Para responder essas questões precisamos definir o que são milagres bíblicos. Para você, amado, o que é um milagre? Vamos lá, tenho medo. O que é um milagre? Algo sobrenatural. Aquilo que o homem não pode fazer, mas Deus pode. Muito bom. Aquilo que o homem não pode fazer, mas Deus pode. O que mais? Excelente definição. Seria o amor de Deus entre nós? O amor de Deus revelado a nós. Também é uma boa colocação. Vai lá, o que mais? O que é um milagre bíblico? O Senhor também, né? Porque a palavra não fala sobre as misericórdias dele, a graça dele. Uma expressão da graça e da misericórdia do Senhor. Manifestação do poder Muito de bom. Deus. Olha lá, muito bom. Uma manifestação do poder sobrenatural de Deus. O Silas Malafaia usa uma frase tremenda que eu guardei no meu coração. Ele diz assim, ó: aquilo que você pode fazer, Deus não move uma palha. Mas aquilo que você não pode fazer, Deus move os céus e a terra. Por amor a você. Amém? Então Deus faz aquilo que eu não posso fazer. O sobrenatural pertence a Deus, mas aquilo que cabe a mim fazer é minha responsabilidade, né? Cabe a nós fazermos. Deus não move uma palha, porque entra o fator responsabilidade humana. Amém? Não adianta chegar e falar: Senhor, cuida dos meus filhos. Não, quem tem que cuidar é você. Você pode, quando eles for viajar num lugar que estiver distante de você, você pedir a proteção e a guarnição de Deus. Amém? Amém. Mas cabe a você cuidar daquilo que Deus confiou a você para cuidar. Muita gente que acha que Deus é que vai cuidar de coisas que Deus entregou para ele cuidar, como por exemplo a área financeira, né? A área financeira foi entregue por Deus para que você fosse um bom mordomo, um mordomo fiel, um terceiro fiel das coisas que Deus te confiou. Amém? Então vamos lá. Todos os milagres bíblicos têm um ponto em comum. Estão relacionados ao mundo natural. Sim ou não? Ou seja, eles viram algo, eles se transformam em algo natural. Ao mundo em que vivemos, por exemplo, um pedaço de ferro que flutua, uma água transformada em sangue, a cura da lepra ou da surdez, um coxo que volta a andar, uma tempestade acalmada. Sim ou não? É algo sobrenatural. No inglês seria supernatural. Sobrenatural, que se transforma em natural. Olha que tremendo, gente. Todo crente deveria viver o sobrenatural de Deus como se fosse natural. Olha que tremendo. Deveria ser natural para nós experimentarmos o sobrenatural, porque nós servimos a um Deus de milagres, um Deus sobrenatural. As coisas sobrenaturais de Deus deveriam ser naturais para nós,
porque nós servimos a um Deus de milagres. Amém? Então vamos lá. Os milagres bíblicos também foram fatos singulares, contrários à experiência humana. Foram feitos de forma inacreditáveis, né? Algo que nenhum ser humano poderia realizar. Sim ou não? Sim. Como é que um ser humano vai abrir o mar vermelho? Até hoje os cientistas estão tentando criar uma teoria que explique isso, né? Muitos cientistas dizem que naquela época tal, batia um vento e que o mar era raso, aí bateu um vento lá no mar vermelho e levantou as águas, e foi o vento que levantou. Gente, a Bíblia é bem específica, descritiva sobre esse fato. A Bíblia diz que levantou colunas de água, enormes colunas de água, e essas águas cobriram o exército de Faraó e afogaram ele. Como é que um mar raso vai afogar alguém depois de um vento que bate e levanta uma água? Vocês estão entendendo, gente? Então o homem está tentando explicar o inexplicável, o sobrenatural. Então, pessoas não andam sobre a água, ferro não flutua, fogo não cai do céu e consome um sacrifício sobre o altar. Quem foi que fez isso, gente? Elias. Água, pedras e tudo mais. Os milagres são resultado de uma interferência direta de poderes sobrenaturais em nosso mundo natural. Isso é legal você sublinhar. Está aí uma boa definição do que é milagres bíblicos. Os milagres são resultado de uma interferência direta de poderes sobrenaturais em nosso mundo natural. É um acontecimento fora do comum, que se manifesta no mundo físico e vai além da nossa capacidade humana. Se a gente for racionalizar, a nossa mente entra em parafuso. Sim ou não? Não tem como racionalizar um milagre, algo sobrenatural, né? Algo que não tem explicação racional. É mistério de Deus, é milagre de Deus. Você tem que receber pela fé. Amém? Claro que até alguns milagres ainda tem uma linha de raciocínio compreensível, mas tem área que é mistério, tem área que não dá para entender. Aí entra a fé, aí entra o crer, aí entra o que um filósofo dizia, né? Kierkegaard, o salto da fé. Se você estivesse na beira de um precipício e você desse um salto na fé e entendesse que a mão de Deus estivesse embaixo para te segurar. Você está de costas num precipício, e aí, porque você confia em Deus, porque você confia nessa mão sobrenatural de Deus que está ali embaixo para te segurar, você dá o salto da fé. A gente faz rapel em cachoeira, né? E é muito interessante. Chega um momento, a tia fez, que você tem que dar aquele primeiro salto, assim, num precipício. Sempre que eu faço isso, eu lembro do salto da fé. Você tem que confiar que você tem treinamento para isso, né? Que você tem o melhor equipamento do mundo para isso, e que Deus está ali para te cuidar também, que você está treinado com o melhor equipamento, e aí você tem que dar aquele salto, porque senão você não desce até lá embaixo com o teu objetivo. Então fé é isso, é o salto da fé, como diz Kierkegaard. Se não me engano, ele era um filósofo norueguês, extraordinário. Ele fala sobre o salto da fé, né? Ela não é, tá? É uma experiência bem assim. Uma experiência extraordinária, de fé mesmo, única. Eu me lembro a primeira vez que eu fiz rapel numa torre de 20 e poucos metros. Minha perna bambeada, tremia toda, e por mais que eu estava treinado com equipamento bom, você luta contra o medo, quer dizer, os teus sentimentos, os teus hormônios, a adrenalina ali, diz que você, né, te coloca em alerta, porque você está correndo perigo, risco de morte, mas ao mesmo, e aí o medo é psicológico, você tem que vencer o medo da tua cabeça e dar um passo de fé. É um passo de fé, você tem que confiar, porque querendo ou não, é o salto do precipício. Exatamente. Envolve risco? Sim. Mas é mais a questão. Como a fé também envolve risco.
primeira vez que alguém desce de rapel, geralmente vai alguém do lado, né? Alguém mais experiente do lado que vai orientando, porque tem gente que no meio ali do percurso trava, gente. Trava e o corpo não obedece. Não obedece. Porque o medo é maior do que a decisão mental dele. Então é tremendo, essa é uma prática tremenda para você aprender a lidar com medo. Esse tipo de atividade, né? Atividade com altura. Tem risco? Tem, é perigoso? É. Mas você, para desenvolver essa arte, né? Esse tipo de atividade, você tem que dar, principalmente em precipícios, né? Você tem que, com a corda, com técnica, toda uma habilidade, treinado, você tem que dar o salto da fé. Amém? Quantos aqui vão dar o salto da fé? De Deus, tá? Não do Rafael. Rafael é só quem quiser. Em Deus. Quem vai se jogar ali e entender que Deus prometeu que as mãos dele vão estar ali para te segurar. Deus não vai deixar tu te estribuchar no chão. A Bíblia diz em Romanos, né? Aquele que nele confia jamais será decepcionado. Fala comigo, aquele que nele confia, jamais será decepcionado. Jamais será decepcionado. Pode ter certeza, gente. Você pode se decepcionar com você mesmo e com as pessoas, mas com Deus, se você colocar a sua confiança, a sua fé, a sua crença nas promessas que Deus tem na sua palavra, e principalmente naquilo que Deus falou diretamente com você, respaldado pela palavra, você jamais será decepcionado, confundido, frustrado. Agora só uma coisa, prestem atenção. Deus jamais vai responder ou vai respaldar algo que você colocou na tua cabeça que Deus não falou que era para você fazer. Tem muito crente que se estribucha todo, né? Se lasca todo, se embaraça todo, porque sai fazendo coisa porque botou na cabeça achando que Deus tinha falado e Deus não falou. E aí muitas vezes se lasca na vida, né? Se embaraça, se atrapalha, se atavia, se machuca, se fere, porque sai fazendo coisa que Deus não falou, nem na palavra e nem na voz audível, na sua voz interior. Então só dê o salto da fé, um passo da fé, se realmente Deus falou com você. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Vamos lá então? Hoje em dia é comum ver pessoas negarem a possibilidade da existência de milagres, sim ou não? Tem um filósofo antigo, né, norte-americano, não, inglês, chamado David Hume, que argumentou, né, um filósofo inglês, que ele argumentou que nunca conseguiríamos provas suficientes para garantir que os milagres existem. Os cientistas insistem que o universo é governado por leis fixas e que não há exceções possíveis. Defendem que o indivíduo da antiguidade era ignorante e ingênuo. Segundo eles, aquelas pessoas acreditavam que Deus controlava o universo por uma intervenção direta, e assim podiam facilmente mudar o que desejasse. Alguns cientistas ainda afirmam: sabemos que Deus, se é que Ele existe. Quem é que pensa assim, gente? Se é que Ele existe? Os agnósticos, exatamente, muito bem. Age através de leis físicas desse mundo, que não podem ser violadas. Agora eu pergunto para vocês, gente: Deus está sujeito às leis físicas desse mundo, gente? Sim ou não? Ele está sujeito às suas leis espirituais. Mas as leis físicas, por exemplo, Deus é um Deus eterno. Ele não está limitado a tempo e espaço. Ele não vai se submeter a uma lei natural porque a gente acha e crê que ele tem isso. Não, ele que criou isso. Entendeu? Deus pode intervir na história humana. Deus controla, eu preguei sobre isso quinta-feira, controla com a sua mão poderosa. Através da oração nós podemos de alguma maneira mover o braço que controla e governa todo esse universo. Coisa tremenda. O Criador do universo, Ele atende a nossa oração.
se estiver de acordo com a sua palavra, com a sua vontade. A oração move a mão de Deus, né? É no sentido de que, se estiver de acordo com o coração de Deus, Deus atende, porque Ele fala na sua palavra, que Ele atende o clamor dos seus filhos, entendeu? Nesse sentido, sim. Não é que sempre a mão de Deus vai se mover porque eu quero, não. De acordo com a vontade dEle, com a palavra dEle, ou com a orientação direta dEle para mim e para você, entendeu? Deus não está submisso a nós, Ele é o Senhor, nós somos seus servos. Tem muita gente nessa fé positiva, essa teologia da prosperidade, que acha que pode mandar Deus, que pode comandar Deus. Isso aí é uma blasfêmia, gente. É Deus que comanda cada um de nós. É Deus quem governa, Ele é o Senhor, Ele é o Adonai. A palavra Adonai significa isso, o Senhor do universo, o possuidor da nossa alma. Nós somos dele. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? Queria perguntar para você. Eu sei que algumas orações parecem mais ordens a Deus, sim, do que pedidos. Né? Deus tem que fazer isso. Deus olha lá do céu, Deus zomba, né? Deus dá risada. Quem é essa formiga aqui? Tem gente que acha que é o elefante e esquece que é a formiga. Quem é o elefante e quem é a formiga? Então, é ridículo isso. E tem gente que faz isso. Por exemplo, na Igreja Universal nós vemos muito isso. Não, porque a minha fé é a fé na fé, não é a fé na Bíblia, é a fé na fé. Eles colocam a fé na fé, no pensamento positivo, na fé que prospera, no sentido na fé, não na fé bíblica. Nós temos que ter cuidado, tem muita fé colocada no lugar errado, tem muita crença, confiança colocada no lugar errado, o coração inclinado no lugar errado. Aí não é a fé bíblica, porque a fé bíblica ela está submissa, subjugada e sustentada pela palavra do nosso Deus. Amém? Vamos lá então? Entretanto, a Bíblia mostra claramente que os povos antigos não eram ingênuos. É verdade que não tinham conhecimento de dados científicos, né, como nos dias de hoje. Hoje a ciência está muito mais avançada que naquela época. Mas sabiam não ser possível para um ser humano andar sobre as águas. Sim ou não, gente? É claro, naquela época é a mesma coisa que hoje. Quando viram Cristo fazendo isso, ficaram aterrorizados e pensaram que ele era hoje ia ser a mesma coisa. Sim ou não, irmão? Você estava pescando no meio de um barco, de repente vê um homem andando na sua direção no meio do mar. Ficaria apavorado, sem dúvida nenhuma. Você ia falar misericórdia. Quando Paulo curou o homem coxo, os habitantes de Listra, né, aquela cidade, acharam que os deuses haviam assumido a forma humana. Hoje não existe isso no meio da humanidade? É claro que existe. E às vezes pessoas movidas por poderes demoníacos que operam milagres. Os demônios também têm poderes sobrenaturais, sim ou não? Sim. Sim. E a palavra fala que sou possível. Sim. Faz Existem 3 fontes de poder, gente: o poder do homem, da alma humana, o poder de demônios e de Satanás, e o poder de Deus. Ele só não tem todo o poder, mas o diabo tem poder. Tem poder, poder limitado por Deus, igual o homem. O homem tem um poder limitado por Deus. O homem não tem poder de subjugar várias coisas da natureza, gente, sim ou não? Se ele quiser pegar um leão e colocar dentro de uma jaula, ele não tem poder? Sim ou não? É claro que ele tem. Ele consegue matar uma baleia, um barco de pesca, aquelas arpões enormes. Isso mostra o poderio, né, a capacidade humana de subjugar até alguns elementos da natureza, alguns seres criados. Na verdade, o ser humano governa sobre vários elementos da natureza.
como também sofre intempéries da natureza também, sim ou não? Vulcão, larva, né? Fatores climáticos e tal. Talvez você não saiba, mas todos os dias nós oramos aqui nessa sala. Temos ali a oração de batalha espiritual, onde nós oramos a Deus, crendo que a nossa oração tem poder de proteger a nossa cidade e região contra as potestades que agem no ar e que usam os elementos climáticos atmosféricos para promover catástrofes, desastres, enchentes, vendaval, pestes, epidemias, no solo, na agricultura, na pecuária, na indústria. Vocês podem observar, a nossa cidade e região é uma das cidades no Paraná que ou não tem, ou quase não tem, nenhuma espécie de catástrofe natural. Sim ou não, irmão? Glória a Deus. Pode observar o que acontece em Cascavel, em Toledo, Tudo em volta. até aqui nas cidadezinhas, às vezes ao redor, mas em Moarama, eu mesmo, nesses 13 anos que eu estou aqui, fazendo batalha e morando aqui, eu nunca vi uma grande catástrofe natural na nossa cidade. Isso é fruto da oração dos servos de Deus nessa salinha, nesse lugar. Nós repreendemos os demônios que agem nas potestades do ar, que usam os elementos climáticos e atmosféricos, que venham de fora ou que estejam aqui dentro, agindo e promovendo toda a sorte de catástrofe, miséria, pobreza, bancarrota, destruição, qualquer coisa nesse sentido. E, gente, funciona. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Sim ou não? Sim, com certeza, tá? Então, portanto, eles sabiam que eram seres humanos, que seres humanos não tinham poder para fazer aquilo. O cego curado por Jesus disse: desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Quem foi que abriu os olhos de um cego de nascença, gente? Em João 9,32. Jesus de Nazaré. Jesus tem poder sobre a cegueira? Sim ou não, irmão? Sim. É claro que tem. Jesus tem todo o poder. Eu tenho uma boa notícia para vocês, está lá em Mateus 27. Jesus fala que ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. E ele delega a sua igreja. Portanto, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a todas as nações, ensinando-nos a guardar todas as coisas, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Quem é o cabeça? Nós somos o quê? O corpo de... Então, se a cabeça tem autoridade, o corpo também tem autoridade? Exerce o poder de Deus sobre a terra? Sim ou não, gente? Sim. É claro que sim. Deus, Cristo não é um ser mutilado, cabeça para lá e o corpo para cá. O corpo místico de Cristo, da qual o corpo é a igreja e a cabeça é Jesus Cristo, tem todo o poder e toda a autoridade. Olha que coisa tremenda. Amém? A Bíblia diz, Jesus disse, né? Se nós cremos, nós faremos ainda obras maiores do que aquele que ele fez. Quem já teve aqui experiências assim, sobrenaturais, que você orou e coisas aconteceram? Eu me lembro de uma vez em Belém, orando com uma criança, ela estava com a perna cheia de ferida, mas feridas terríveis. E aí Deus me deu direção, né? Eu estava pastoreando naquela época, eu era obreiro, nem era pastor, mas estava lá, né? Fazendo um trabalho missionário naquele lugar. Aí Deus tocou no meu coração e falou: pega o azeite de cozinha. Porque não tinha azeite de oliva, era uma família extremamente pobre, humildezinha, né? Bem simples mesmo, casinha pau a pique, simples pra caramba. E nós fazíamos um trabalho bem forte nas favelas mesmo, em lugares bem... Uma região lá de Coracica, uma região bem carente lá de Belém, bem afastada assim, é do município de Belém do Pará, só que uma região bem afastada. E aí eu cheguei: você quer, mãe, que Jesus pode curar essa criança? Sim, eu creio, pastor, vamos lá. Aí nós oramos, passamos aquele azeite de soja, não tinha azeite de oliva, que é o ideal, né? Com o azeite aromático, conforme ensina a Bíblia. Passamos na perna da criança, oramos, e fui embora. Chegamos à noite para fazer o culto, a mãe mostrou a perna da criança, não tinha mais nenhuma ferida.
tudo sarará e cicatrizará. Para arrepiar, só de lembrar dessa fala. São as maravilhas que Deus faz. Não é por causa do pastor Giovanni, não é por causa dela, é por causa de Jesus, pelos méritos de Jesus. Não é porque nós somos bonzinhos, que eu sou pastor, que você é da Betel, que você é evangélico, não. É por causa daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário, pelos méritos de Jesus. É por causa dele, é no nome dele, é para a glória dele, e é ele que é glorificado. Amém? Nunca traia a glória para você, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Toda a glória seja para ele. A ele toda a honra, glória, poder, por todo sempre. Glória a Deus. Então vamos lá. A ciência daquela época era bastante rudimentar, sim ou não? Estamos acabando. Mas as pessoas acreditavam na regularidade das leis da natureza e na lei da causa e efeito. Vocês conhecem essa lei, né? Causa e efeito. Ou seja, todo efeito tem uma causa. Por exemplo, se eu empurrar essa mesa, o efeito é a mesa sendo empurrada. Qual é a causa? O pastor Giovanni está empurrando a mesa. Vocês estão entendendo? Então, todo efeito, a mesa empurrada, tem uma causa. Qual é a causa? O pastor Giovanni exercendo força, empurrando a cadeira. Causa e efeito. Fala comigo. Causa e efeito. Amém? Criam em milagres, não porque fossem ingênuos, mas porque as provas captadas por seus sentidos eram fatos inegáveis. Tinham certeza de que o Deus dos milagres visitara este mundo pecaminoso, manifestando o seu poder. Quem crê aqui no poder de Deus? Glória a Deus. Vamos lá, mais parágrafo aqui. Alguns críticos esforçam-se bastante para desacreditar nos milagres, levando a hipótese de que Jesus pode ter curado através da psicologia. Será que foi isso, gente? Jamais. Afirmam que os discípulos não o viram andando sobre as águas, mas de pé sobre os juncos, próximos à praia. Apresentam muitos detalhes para justificar a multiplicação dos pães para 5.000 pessoas. Supõe que o povo havia trazido alimento e que o exemplo de altruísmo do rapazinho é que teria constrangido, levando-os a compartilhar a sua refeição. Essas teorias tolas, que não se apoiam em fatos científicos, encontrados em muitos livros publicados hoje em dia, não lidam com as evidências claras em cada caso. O maior milagre de todos, a ressurreição de Cristo, não pode ser explicada através de meios naturais. Como é que vai explicar a ressurreição de Cristo, gente? Você tem que ver. Amém? Está aqui, todos os textos aqui, Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20. O argumento mais forte a favor da ressurreição de Jesus é a transformação que ele operou nos discípulos. Quer dizer, as pessoas que não creem na ressurreição dizem que aquilo ali é algo simbólico, que na verdade Jesus transformou e operou na vida dos discípulos, duvidando do fato concreto, real da ressurreição dos mortos. Aqueles que o haviam abandonado e fugido, Marcos 14:50, e tornaram-se testemunhas destemidas, dispostas a morrer por sua. Vocês acham que se a ressurreição fosse uma grande mentira, gente? Milhares de pessoas morreram por causa disso. Vocês acham que eles morreriam por causa de uma grande mentira? Sim ou não? Tem um homem chamado John. Como é que é o nome? Se eu não me engano, Josh McDowell. Josh McDowell é um autor cristão que ele tem um livro extraordinário chamado Evidências que Exigem um Veredito. Exigências que exigem um veredito. O que ele fez? Na sua tese de doutorado, ele é um advogado que não acreditava em Deus, cético, agnóstico e tal, cético, não acreditava em Deus. Ele queria provar através da sua pesquisa científica, sua tese de doutorado,
que Jesus, que a ressurreição foi uma grande mentira da história. E ele começou a estudar a Bíblia Sagrada, os fatos históricos, os personagens que envolveram e tal, papapá. O que aconteceu, irmãos? Se converteu. Igual o Se converteu estudando sobre a história da ressurreição. E a tese de doutorado dele, claro, adaptada para um livro, surgiu essa sua primeira obra, que foi a tese de doutorado lá na Universidade de Harvard. Vocês conhecem, uma das universidades mais bem conceituadas dos Estados Unidos e do mundo. Virou um livro evangélico chamado Evidências que Exigem um Veredito. Quer dizer, o cara teimou, duvidou e acreditava no início da pesquisa, né, a hipótese dele é que a ressurreição foi a maior mentira da história. E no final da pesquisa ele chegou à conclusão que a ressurreição é a maior verdade da história. Amém? Amém. Coisa linda, né? Então os que tentam, só para terminar a página aqui, explicar milagres dos mínimos detalhes, incluindo a ressurreição de Cristo, possuem nada mais do que uma religião vazia, sem poder, alegria ou salvação, cultivam uma filosofia vã, destituída da revelação abençoada de Deus, que está contida na Bíblia, né? Esses indivíduos estão em densas trevas, sem a luz da vida. Quem é a luz da vida, gente? Jesus. Cristãos genuínos não têm dificuldade para lidar com os milagres, eles se encontram como cerne da nossa fé. A cruz, a ressurreição, os milagres de Jesus. Irmão, se você duvida disso, você duvida do próprio Cristo. Porque até o nascimento de Cristo foi um milagre, sim ou não? A Virgem dará a luz, sem um homem tocá-la, no poder do Espírito. Descerá sobre ti o Espírito, e o poder do Altíssimo te envolverá. Olha que coisa tremenda. Você não acreditar em milagres, você não acredita na pessoa que já nasceu no milagre. Jesus de Nazaré, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Então sua veracidade está relatada na palavra de Deus como uma prova cabal e exclusiva da validade da nossa fé e de nossa confiança. Marque aí onde a gente parou então, página 88, faz uma flechinha aí para me ajudar na aula que vem, tá bom? Quantos foram abençoados aí? Amém. Amém. Glória a Deus, foi bênção? Deus abençoe você que está nos assistindo pela internet, continue conosco, Deus te abençoe, em nome de Jesus, tá bom? Nos siga aí nas redes sociais, que Deus seja contigo, que a graça de Deus venha sobre a tua vida.